O casamento é uma instituição divina. A Igreja de Cristo tem sido atacada através da sutileza da normalização do divórcio. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Esse é o tema da nossa EBD comentada online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo você mais uma vez aqui no canal. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo de qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil. Eu convido a você, como digo a qualquer um que aqui está hoje, para que fique até o final da aula, para que você tenha um aprendizado de forma completa. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 4, que será ministrada no dia 24 de julho de 2022. Essa lição já vai estar disponível no canal a partir do dia 29 de junho. Quase um mês antes de antecedência, essa lição já estará disponível no canal. E o tema é a sutileza da normalização do divórcio. A sociedade normaliza o divórcio. Como é que a igreja se comporta diante disso, observando os critérios da palavra de Deus? Eu quero lembrar a você que já que estamos falando de normalização do divórcio, a sutileza, aqui no canal existe uma palestra chamada Investimentos para um Casamento Saudável. Quando esta lição for liberada, ainda não estará completa ela, com certeza, mas no dia de ser ministrada esta lição aqui, que será no dia 24 de julho de 2022, a palestra estará completa. Ela é dividida em 6 partes, que é o compromisso do casal, já está gravado, o papel da esposa já está gravado, o papel do marido também já está gravado na data de publicação dessa lição, que é 29 de junho, tá? A vida sexual do casal também já está gravado e temos ainda a comunicação do casal e a colheita. Se você investe, o que você está investindo, você vai ter o retorno de acordo com o seu investimento. Então eu deixo aí a dica, já que estamos falando de sutileza, de normalização do divórcio, nada melhor do que falar sobre investimentos para um casamento saudável. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui na EBD comentada online. Reconheço que essa lição é uma lição difícil de ser ministrada, porque, Senhor querido, ela envolve vários aspectos, inclusive que nem são mencionados nessa lição, nessa revista, Pai querido, e nem tem como tratarmos disso, Senhor, dentro desta aula. Mas eu te peço que o Senhor me ajude, Senhor, a conduzir essa aula de forma que venha agradar ao Senhor. Ilumine a minha mente para que eu possa compreender a cada dia as verdades da Tua palavra e ensinar conforme ela está me orientando. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles também possam, Senhor, compreender e juntos possamos praticar. Eu te peço a Tua bênção para todo o inscrito do canal, todas as pessoas que me acompanham, seja eles pastores, professores, membros, Pai querido, Pai amado, superintendente, eu te peço a Tua bênção para aqueles que vão nos comentários e dizem assim, Pastor Mário Luna, ore pela minha família, ore pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, Deus, pela minha saúde, eu te peço saúde para o teu povo, eu te peço a tua bênção. Também te peço por aqueles que têm, Senhor, sido membros aqui, Pai querido, do canal, se inscreveram como membros, Senhor. Ajudam, Senhor querido, a manter, Senhor querido, a semeando no meu ministério de ensino. Tu sabe que nada disso é coagido, cada um faz de acordo com o que propôs no seu coração. E eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida deles, que o Senhor venha, Pai querido, enviar os recursos que eles precisam, que nunca falte, Senhor, que venha ter abundantemente. Ó Deus querido, continua abençoando esta obra, esse canal, o crescimento desse canal. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero mais uma vez fazer meu agradecimento. Por que eu tiro um tempo para fazer o agradecimento? Porque eu tenho que ser grato. As pessoas vêm aqui no canal, as pessoas assistem
a aula da EBD aqui no canal, como assistem o Expondo as Escrituras, como assiste a teologia e a vida cristã, e eu preciso ser grato. Então, eu quero agradecer a você que está me acompanhando aí do Acre, do Amazonas, de Roraima, do Amapá, do Pará e de Rondônia. Existem pessoas queridas em Rondônia também, tá? Também do Maranhão, do Ceará, tá? Do Piauí, da Bahia, de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. O meu grande abraço a todos vocês. Tem gente que às vezes fala, pastor, manda um abraço aqui para minha cidade, aqui no meu estado. Eu não posso mandar assim por cidade, que não dá tempo. Mas sinta-se abraçado também. Mato Grosso do Sul, Goiânia e Brasília, Distrito Federal, melhor dizendo. Também na região sudeste, a minha região, meu Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E também a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem pessoas fora do Brasil assistindo a EBD Comentado Online, que é na Holanda, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Japão, Argentina, Itália e a mais nova representação está na Angola, na África. Então, desde já, vai o meu abraço a todos vocês que acompanham aqui a EBD Comentado Online. Eu preciso, juntamente com a minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, das vossas orações. Vamos recapitular o que estudamos até aqui, certo? Então vamos lá. Na lição de número 1, nós estudamos as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Eu sempre digo aqui que essa é uma aula completa. Ela não é uma pré-aula, é muito bom as pré-aulas que tem aqui no YouTube, mas essa é uma aula completa. Você não pode ir na sua escola bíblica dominical, está trabalhando, está doente, aconteceu algum problema, ou você é professor, que é um subsídio completo também, junto com as pré-aulas muito boas que tem aqui no YouTube. Eu estou aqui dizendo a você que a EBD Comentado Online é uma aula completa. E nós nos baseamos na revista do novo trimestre, tá bom? E nós estamos colocando a você para que você possa entender que a revista é um todo. Não adianta você estudar uma lição e não estudar as outras. Não adianta você estudar 2 lições e não estudar as outras. É uma continuidade para se ter um entendimento do que vem a ser os ataques contra a Igreja de Cristo. Então, na lição de número 1, nós estudamos sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Algo sutil, algo meio imperceptível, suave, mas que traz grande prejuízo. Essa lição foi uma lição introdutória para se ter uma ideia do que se estudará em todo o trimestre. Na lição de número 2, nós estudamos a sutileza da banalização da graça. Nós estamos no tempo da graça, então podemos fazer o que quiser, podemos pecar, não tem problema. É o tempo da graça. Não é assim que funciona. A graça de Deus é um favor imerecido, mas quem recebe Cristo como Senhor e Salvador precisa ter uma conduta adequada à vida de um salvo. Na lição de número 3, que é a lição anterior à de hoje, nós estudamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. E aí foi falado de fornicação, foi falado de adultério, tá? Foi falado também da união de pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Inclusive, as mídias têm promovido muito sobre isso, estão querendo incutir isso na mente das pessoas de qualquer maneira, fazendo maratonas de programação sobre esse assunto. E a igreja precisa entender que ela está sendo atacada. E na lição de hoje nós vamos estudar sobre a sutileza da normalização do divórcio, que é uma continuação da lição de número 3 sobre a sutileza da imoralidade sexual. Deus criou um padrão exclusivo para a vida sexual. Ela é dentro do casamento. De forma alguma podemos ter relações sexuais fora do casamento. E muitas pessoas, em busca de uma nova experiência, elas até se voltam para a questão do divórcio. Bom, texto áureo da lição de hoje. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19:6. Verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, entre um homem e uma mulher, monogâmico, apenas casado com uma pessoa, e
eu digo no casamento, com uma pessoa, está casado, um cônjuge nesse caso, e indissolúvel. Quando eu digo casado com uma pessoa, a pessoa que fica viúva, ela pode casar normalmente. Mas eu estou dizendo que naquele momento você precisa estar casado apenas com uma pessoa. Leitura bíblica em classe, Mateus 19, do 1 ao 9, que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, astúcia. Queriam pegar Jesus, colocar Jesus numa cilada, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Guarde uma coisa, essa é a pergunta-chave desse texto. O que vai vir depois é justamente baseado nesta pergunta. Então Jesus está respondendo uma pergunta, e a questão é lícito repudiar a sua mulher, ou seja, dar carta de divórcio para ela, por qualquer motivo? Guarde isso. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tende lido que, no princípio, o Criador o fez macho e fêmea? Em vez de Jesus falar sobre divórcio, Jesus vai falar sobre casamento. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí os fariseus retrucam. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Quer dizer, eles estão jogando Jesus contra Moisés, nesse caso, contra a lei. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição... Lembra da pergunta? É lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí, olha a resposta aqui no 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição... Ele abre um parêntese aqui, isso vai ser bem explicado na lição de hoje. E casar com outra mulher comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Do que trata o texto da leitura bíblica em classe? Você vai precisar assistir o vídeo complementar. Por quê? Todas as vezes que eu gravava a lição aqui, eu tentava de alguma forma explicar o texto da leitura bíblica em classe. Mas eu entendi que seria muito mais proveitoso colocar esse vídeo à parte e colocar ele dentro do Expondo as Escrituras, que é uma programação que tem aqui no canal. Eu sempre aconselho vocês a assistir o Expondo as Escrituras para ter um conhecimento maior da palavra de Deus. E quem é professor, quem é pregador, ele vai ali se apropriar disso de uma forma melhor, porque o conhecimento vai ser ampliado e ele vai poder pregar de uma forma mais segura. Ele vai poder falar de assuntos, porque ele vai ter um conteúdo, ele vai ter conhecimento. A gente não vai só estudar a lição, nós vamos estar sempre estudando a palavra. E aqui no canal existem ferramentas que você pode usar, os vídeos que você pode usar para poder aprender. Então, agora existe o vídeo complementar dentro aqui do canal, que é esse aqui, ó, explicando a leitura bíblica em classe da lição 4, tá? A sutileza da normalização do divórcio, baseado em Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 9. Eu leio o texto, eu explico o que o texto significa dentro do seu contexto histórico e cultural e eu aplico as verdades do texto. Então, vale a pena. Esse vídeo aqui, ele não vai servir apenas para a lição de hoje. Ele também serve para você pregar sobre esse assunto, para você falar sobre esse assunto. Então, eu indico que você primeiro assista esse vídeo, para depois vir para cá assistir esta aula. Uma vez que você entenda o que o texto está dizendo, você vai ter muito mais facilidade de entender essa aula. Se não assistiu o vídeo ainda, pare, tá lá no canal, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link desse vídeo e você vai ter aí a oportunidade de aprender mais. Palavra-chave de hoje: divórcio. Plano de aula, uma palavra para os professores, tá? Como é que os professores vão se conduzir? Do que trata a lição? A presente lição tem o objetivo de nos conscientizar da sutileza da normalização do divórcio. Existe uma sutileza dentro disso. Como professores, devemos entender que o divórcio é um desafio em toda a igreja cristã. Mais desafiador ainda é não banalizar a prática do divórcio, achar que isso é normal, e ao mesmo tempo cuidar de maneira evangélica das pessoas que sofreram com o divórcio. Então você precisa de quê? De um equilíbrio. O professor que vai dar aula precisa estar
ter esse entendimento, precisa ter um equilíbrio. Não podemos banalizar, mas temos que saber como tratar as pessoas que passaram por isso, tá? Isso é importante dizer aqui. O que vamos ensinar? Objetivos da lição: expor o divórcio no contexto bíblico. Pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. O que é o aspecto legal do divórcio? Tem a ver com a nossa Constituição brasileira. O que é o aspecto moral do divórcio? Tem a ver com o que a Bíblia diz. 3. Refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Como é que o pastor, como é que o líder e até mesmo como é que a igreja se comporta em relação a essas pessoas. Por onde devemos começar a lição? É sugerido que, como professores, façamos uma revisão de pelo menos 5 minutos a respeito dos temas vistos até agora. E foi isso que eu já fiz. As sutilezas de Satanás contra a igreja, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual. Em seguida, apresente o assunto do divórcio como uma extensão da lição anterior a respeito da imoralidade sexual. Procure contextualizar a classe com o tema. O que é contextualizar a classe com o tema? É fazê-la entender o segmento de tudo que já foi ministrado até agora. É importante isso. E cuidado que devemos ter nessa lição, professores principalmente. Devemos ter cuidado ao lecionar, ou você aluno também, ou estudar essa lição para não irmos além do que a palavra de Deus ensina. Porque nós podemos tanto pecar, deixando de cumprir o que a Bíblia diz, como acrescentando aquilo que a Bíblia não diz. Nós não temos o direito de colocar na palavra aquilo que a palavra não está dizendo. Não está dito na palavra. Então, devemos ter cuidado ao lecionar ou estudar essa lição para não irmos além do que a palavra de Deus ensina, sendo radicais ao extremo, causando ainda mais dor naqueles que já levam marcas que o seguem por toda a sua vida devido ao divórcio. O divórcio causa marcas que a pessoa pode levar para a vida toda. Devemos ter empatia, tá? Lembrando que qualquer um de nós ou de nossa família estão sujeitos a passar por algo assim. E como é que gostaríamos de ser tratado? Aí alguém vai dizer, não, comigo nunca vai acontecer. Deus guarde cada um de nós, você, sua família. Mas entenda, Pedro disse, não, eu nunca vou te negar, e acabou negando a Cristo. É claro que nós não estamos usando aqui a história de Pedro para dizer que isso vai acontecer na vida de todo mundo, mas ser seguro em si é deixar de depender do Espírito de Deus, da graça de Deus, para confiar na sua força. E quem confia na sua força certamente terá uma queda. Mateus 7,12 diz, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Como você gostaria de ser tratado se você viesse a incorrer em algum erro? Não podemos ser favoráveis à banalização e normalização do divórcio, mas também não podemos tratar com desprezo e discriminação aqueles que, por motivos que nem sempre temos acesso, tem muitos casos que a gente não sabe nem o porquê que aquilo aconteceu, passaram por um processo de divórcio. E a gente está ali com pedras na mão, pronto para atacar. Cuidado, tá? A lição é para falar sobre a sutileza da normalização do divórcio, mas ela também quer equilibrar como essas pessoas que passaram, como é que a gente vê essa situação. É bom lembrarmos que no segundo trimestre estudamos sobre os valores do reino de Deus e aprendemos que muitos pecados são cometidos no coração e para Deus tem o mesmo peso de ofensa que pecados consumados na ação concreta. Não podemos nos vangloriar de uma santidade que não existe, como o fariseu de Lucas 18. Ele se achava muito bom, mas infelizmente ele estava em falta. Tá? Como concluir a lição? Vimos que o padrão bíblico para o casamento tem a ver com a sua indissolubilidade. É uma palavra difícil, né? Não pode ser terminado. Entretanto, é possível que em sua classe haja problemas na área do casamento. Por isso, ao final da aula, faça uma oração apresentando a vida conjugal de seus alunos. Reserve esse momento para apresentar a Deus as demandas conjugais da classe, mesmo que você não saiba quais são elas em detalhe. Desejo a todos os professores uma edificante aula e nunca despreze o dom que há em vós. Aviso importante para você, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, basta você descer, tá lá, faça download, clica, vai ser levado para o meu site, e lá no meu site você vai descer a página e vai ter lá 3 botões dessa aula. 3 botões. Por que, pastor, 3 botões? Porque eu estou disponibilizando também, tá? Temos aqui, ó, o livro de apoio. Livro de apoio é importantíssimo esse trimestre também.
Por quê? Porque tem muitos assuntos que vão ser tratados durante esse trimestre que você precisa ter um conhecimento mais geral. Então, assim, mais detalhado. E o livro vai te dar esse conhecimento, vai te dar esse entendimento. Então, o que eu fiz? O capítulo 4, que trata sobre a sutileza da normalização do divórcio. Só o capítulo 4. Eu não tenho o livro para te disponibilizar completo. Mas eu estou disponibilizando o capítulo 4. O link em PDF tá aí, tá bom? Você vai clicar aqui na descrição do vídeo. Vai lá pro meu site, lá vai ter 3 botões. O link tendo o capítulo 4 apenas desse livro. O link com o resumo para você imprimir dessa aula. E o link com o slide em PDF. Se está na televisão, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, vá para o meu site e faça o mesmo procedimento. Pastor, por que o senhor está disponibilizando o link do livro? Do capítulo 4, só do capítulo 4 que eu tenho aqui. Porque essa lição é muito polêmica. Eu quero que você leia no livro que está escrito, porque senão você vai começar a ter alguns entendimentos e aí você vai começar a rejeitar algumas coisas, mas você precisa ler o livro para você entender do que está tratando. E a revista não vai falar disso detalhadamente. Então, o livro é esse aí. Eu não estou indicando aonde comprar o livro. Tem gente que vem, pastor, onde eu vou comprar esse livro? Olha, realmente fica a seu critério. Numa loja, perto da sua casa, na internet, aí vai ficar a seu critério, tá bom? Introdução, vamos lá? Para quem acompanha o canal aqui sabe que quando o texto aparece em preto, eu estou reproduzindo justamente igualzinho que está na revista. Quando aparece em vermelho, nesse caso, eu estou comentando sobre o assunto, ou também é uma referência bíblica. Em azul, geralmente eu uso para mostrar algo para os professores. Antes de seguirmos com o comentário da revista, quero usar algumas informações dadas pelo livro. Tá vendo? A necessidade do livro. Livro de apoio desse trimestre que nos farão entender por que estamos estudando esse tema nessa lição. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil, 1 a cada 3 casamentos acaba em divórcio. Eu falei disso também lá no vídeo de complemento, tá? O vídeo complementar, tem alguma coisinha aqui logo no início que eu falei lá também. Mas eu estou falando aqui porque é importantíssimo. Então, de 3 casamentos, 1 termina em divórcio. Entendeu agora? 1 a cada 3 termina em divórcio. De acordo com essa fundação, nas últimas 3 décadas houve um verdadeiro boom, um aumento, ou seja, aumento de casais divorciados. Enquanto nesse período os casamentos crescem 17% só, o número de divórcios alcançou a impressionante cifra de 269%. Na década de 80, por exemplo, apenas 10% dos casamentos terminavam em divórcio. Lá atrás, no passado. Uma década depois, década de 90, essa percentagem saltou para mais de 30%. E o que totalizou quase 350 mil separações. O divórcio sempre foi visto com reservas no meio evangélico, uma vez que a ideia prevalecente entre os evangélicos é a de que o casamento é indissolúvel, ou seja, é para a vida toda. Contudo, nos últimos anos, o número de cristãos divorciados aumentou drasticamente, muito grande. Assim, as estatísticas mostram que a percentagem de cristãos que se divorciam é praticamente a mesma da sociedade secular. Ou seja, o tanto de divórcio que tem nas pessoas que não servem a Deus está sendo quase mesmo o tanto de divórcio das pessoas que servem a Deus. De acordo com o Instituto Barna, o percentual de divorciados, 25%, é o mesmo entre evangélicos, católicos e pessoas de outras religiões ou sem afiliação religiosa. Mesma coisa. Dessa forma, faz parte dessa estatística não apenas leigos, mas também clérigos, ou seja, obreiros. As razões dadas para esse boom, ou seja, aumento no número de divórcios, vão desde as mudanças culturais. Houve uma mudança cultural, mudança de valores, está sendo implementada aí por essas ideologias que deixaram de ver como estigma, a recusa à pessoa divorciada, até as recentes mudanças na legislação, mudança na lei brasileira, que facilitaram a prática do divórcio. Assim, o divórcio no contexto da sociedade civil secular deixou de ser visto como uma coisa negativa para se tornar positiva. Ou seja, o divórcio não é ruim. A sociedade acha assim. Não é mais um mal, mas um bem. Para resolver um problema, está tendo desacordo no casamento, é só separar. Segundo a sociedade brasileira.
Nesse contexto, as estatísticas demonstram que a igreja evangélica também passou a refletir, ou seja, está acontecendo a mesma coisa, essa visão do divórcio e confirmar essa tendência, ou seja, a tendência de se divorciar está sendo confirmada dentro da igreja também. Ao ponto de alguns cristãos que estão passando por crises conjugais defenderem o direito de uma separação, ou seja, do divórcio, novo casamento, alegando o seguinte: Deus quer me ver feliz. Você ouve muito isso. Ah, não é possível, Deus quer me ver feliz. Eu preciso ser feliz. Deus não quer ver ninguém triste, passando por dificuldades dentro de um casamento, passando por sofrimento dentro de um casamento. Então, a frase que se usa é: Deus quer me ver feliz. Infelizmente, algumas dessas pessoas, elas sequer vão a uma escola bíblica dominical, sequer acompanham o culto de ensino da palavra. Talvez não tiveram nem a oportunidade, dependendo da estrutura da igreja onde aceitaram Jesus, de ter sido discipulada de uma forma correta. Aprender os fundamentos da nossa fé. Aqui no canal já temos 4 vídeos falando sobre bases da fé, fundamento da fé cristã. E eu vou colocar mais vídeos futuramente. Então é importantíssimo. De repente, quando você assistir essa aula aqui, já tem até mais do que 4. É importantíssimo a parte do discipulado. Então elas alegam isso. Deus quer me ver feliz. Muitos desses cristãos têm seus pensamentos alimentados por muitas pregações da atualidade que falam muito de conquistas. Pode falar de conquista? Pode. Vitórias. Nós cremos que Deus é o Deus da vitória, sim. Felicidade. E quase não falam de santidade. Ou seja, são mensagens que não são equilibradas. E aí você pensa muito num Deus que quer ver você feliz, mas não pensa num Deus que requer de você uma vida santa. E aí que está o perigo. Dessa forma, eles pensam que Deus permite que não obedeçam a sua palavra para os deixar felizes. E quem foi que disse que felicidade é uma coisa que você vai encontrar através de coisas e de pessoas? Você precisa estar feliz e essa felicidade vem de dentro, ou seja, ser feliz. Não é estar, é ser feliz. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, serve ao Senhor, é servo do Senhor, ser servo de Deus, então é feliz. Bem-aventurado os mansos, ou seja, feliz é aquele que é manso. Feliz é aquele que chora. Feliz é aquele que é pacificador. Tudo é ser, não é ter. Entenda isso. E as pessoas estão erradas com esse conceito. Muito pelo contrário, entenda isso. Para obedecer, muitas vezes temos que sofrer e muito. Estar casado também exige renúncia diária. O que significa a palavra divórcio? Vamos lá. Texto da revista. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Isso é a definição de divórcio. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos o quê? Civis. Não está se falando aqui, em momento algum, que o divórcio é a anulação dos efeitos a nível cristão, a nível bíblico. Estamos falando do que significa o divórcio no contexto da nossa sociedade, da nossa legislação brasileira. Então, ele anula diante da sociedade. A pessoa não tem mais nenhum vínculo com a outra pessoa, porque foi anulado o casamento. Nós estamos aqui falando de uma anulação humana. A revista precisa mostrar isso diante da lei. Quais fatores eram levados em consideração para saber se o divórcio permitiria ou não um novo casamento? Quais fatores? Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos, tá, praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então, esses eram critérios: cultura, pressupostos religiosos e motivação que levou à ruptura do casamento. Por que foi? Por que está querendo ter essa ruptura no casamento? Qual o motivo? Qual o padrão que a lição usará para analisar o divórcio no tempo antigo e na atualidade? Qual vai ser o padrão? A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblicas e contemporânea. Vai falar do divórcio no tempo bíblico e vai falar do divórcio nos dias de hoje. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando banal e normal,
A presente lição tomará como padrão. Qual o padrão? Aquilo que as escrituras sagradas ensinam sobre esse tema. Então, qual é o padrão para analisarmos a questão do divórcio? A Bíblia. Não o que eu acho, não o que penso, não o que alguém diz, o que a Bíblia diz. Preste atenção nisso. E aqui, perdoem, aqui é importante relembrar a vocês que no primeiro trimestre de 2022 nós estudamos sobre a supremacia das escrituras. Veja como uma coisa está ligada à outra. Uma vez que o cristão aprende que a Bíblia é a sua regra de fé e prática e não há outro lugar para que ele saiba como se conduzir, ele aceita o que a palavra de Deus ensina para todas as áreas da sua vida. Mas tem muitos cristãos que não passaram sequer por um discipulado e entendem que o que importa é estar feliz. Independente de ser na área do casamento, não. O que importa é eu estar feliz, eu estar realizado. Ele não se baseia na Bíblia porque ele não aprendeu a supremacia das Escrituras. Então, o trimestre de 2021, o primeiro trimestre de 2022, desculpe, ele se propôs a mostrar a importância das Escrituras. Depois falamos sobre os valores do reino de Deus. E agora estamos falando sobre os ataques que a igreja está sofrendo. Se não tivermos a supremacia das Escrituras e os valores do reino de Deus, vai ficar difícil. Então, se baseia no que a Bíblia diz. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confissional, a declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Ah, pastor, então peraí. Deixa eu entender uma coisa. O senhor está dizendo que o padrão vai vir pela Bíblia, mas também será orientado pela nossa declaração de fé. Então a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus passou agora a ter conteúdo de norma, de mostrar como se conduzir. A nossa declaração de fé, ela apenas vai refletir os ensinamentos da Bíblia. A base é a Bíblia. A declaração de fé apenas reflete isso. Ela coloca de forma assim, mais detalhada explica de forma mais detalhada aquele assunto que a Bíblia está tratando. Tá bom? Então não é um segundo livro para seguirmos como regra de fé e conduta, não. A confissão de fé, a nossa declaração de fé, ela apenas mostra de forma mais detalhada o que a Bíblia diz. E é essa aí, declaração de fé. Você não tem? Então eu aconselho você a adquirir. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code ou clicar no link que está na descrição do vídeo para adquirir essa declaração de fé. Comprar, nesse caso, tá? É um livro bem pequeno, mas que vai te dar aí uma base do que nós, como assembleanos, acreditamos de acordo com o que a Bíblia diz. Como nós nos conduzimos de acordo com o que a Bíblia diz. Tá bom? E o livro, mais uma vez de apoio, eu aconselho você comprar. Não estou indicando o lugar, mas eu aconselho você comprar porque é muito importante. Vamos lá. Ensinar que não podemos concordar com a normalização do divórcio, apesar da sutileza que o adversário tem tentado inserir ele em nosso meio, é importante. É importante tratar sobre esse assunto? É importante. Porém, o divórcio é uma consequência. Ele não é causa, ele é consequência. Muitas vezes da falta de entendimento do que é um casamento e de como ele deve funcionar. É por isso que nos disponibilizamos aqui no canal a publicar essa palestra. Porque quando se investe no casamento, o número de divórcio vai começar a cair. Mas se não se investe na questão do casamento, da estrutura familiar, o número de divórcio vai aumentar. Porque as pessoas vão começar a querer fazer o que querem. Porque não aprenderam. Ou porque se recusam a querer seguir. Mas aí são coisas totalmente diferentes. Nem todo mundo que decide se divorciar é porque está com o coração totalmente no sentido de saber o que deve fazer e não quer fazer. Há pessoas que acreditam que aquilo vai ser bom, porque nunca estudaram, nunca aprenderam. Então a igreja tem essa responsabilidade. E aqui no canal nós disponibilizamos de forma gratuita para que você possa assistir essa palestra, em 6 partes. Então, a causa de muitos divórcios é a falta de estrutura em muitos casamentos. Falta de estrutura. E isso só é conseguido através do ensino da palavra de Deus. Não podemos tratar dos problemas do casamento apenas de forma corretiva. Ah, o incêndio está em curso, agora vamos tentar apagar o incêndio. Você sabe muito bem que é muito mais fácil tratar algo preventivamente do que corretivamente. Por isso que existe prevenção de câncer de próstata, de mama, de colo de útero.
Tudo isso. Por quê? Porque no momento que o câncer já está ali, é mais difícil. Os efeitos colaterais são muito maiores. Então, nós não podemos tratar dos problemas do casamento apenas de forma corretiva, no gabinete. Ah, tá com problema, agora vamos para gabinete. É importante o gabinete? É importante o gabinete, mas é importante a prevenção antes disso. Então, por isso que está dito, ó, quando o incêndio já começou e já se pensa em separação. Já está em curso a ideia, a solução é separar. A solução é separar. A solução é separar. É se divorciar. É refazer a vida. Então nós temos que ir antes disso acontecer. E sim de forma preventiva para evitar os pensamentos de separação que levam ao término do casamento. Então a igreja tem que trabalhar com prevenção em primeiro lugar e não com correção. Correção é apenas quando a coisa realmente é um caso à parte. Mas a igreja precisa trabalhar com prevenção. Pessoas que, quando chegam em determinada idade, fazem consultas de rotina, elas são menos suscetíveis a serem achadas com algum tipo de enfermidade de surpresa, assim. Por quê? Porque elas fazem ali sempre as consultas de rotina. Elas vão ver como é que está a taxa de colesterol, a taxa de glicose, triglicerídeo, uma série de coisas no seu organismo, né? A mulher faz o preventivo, o homem mede lá como é que está o seu PSA, tudo preventivamente falando. Agora, vai deixar só para a parte corretiva? Nós aqui no Rio de Janeiro temos duas coisas diferentes. Por exemplo, a UPA. Então a pessoa lá vai, unidade de pronto atendimento, é uma coisa de emergência. Mas ele também tem a consulta ali clínica normal. Tipo numa clínica da família, né? Uma consulta periódica, né? Para ver algumas coisas. É claro que a clínica da família aqui no Rio de Janeiro atende algumas coisas a critérios assim um pouquinho urgentes, mas não igual uma UPA. Então eu estou mostrando que não podemos nos apoiar apenas na questão da forma corretiva, e sim da forma preventiva. Por isso as igrejas devem investir muito no ensino sobre família. E infelizmente isso é muito pouco investido em algumas igrejas. Criando um departamento de família. Seja sincero, na sua igreja, Assembleia de Deus, tem departamento de família? Tem casais que foram separados para poder tomar conta desse departamento, indicado lá pela liderança? Tem. Não vamos muito longe, tá? Criando um departamento de família, se não houver, separando e treinando pessoas que tenham o chamado. E aqui eu abro um parêntese. Aqui no canal eu tratei uma vez sobre uma questão de chamado de forma superficial e eu quero perguntar a você que está assistindo essa aula de hoje. Você deseja que eu traga um vídeo sobre essa questão de chamado? Se houverem mais de 50 pessoas que falarem, pastor, eu desejo que o senhor traga aqui no canal essa questão para eu entender essa questão de chamado, eu vou me propor a gravar um vídeo sobre a questão do chamado. Mas eu preciso que mais de 50 pessoas queiram. Pastor, mas por que o senhor está colocando o número? Para eu ver realmente o interesse das pessoas. Porque parar para gravar é uma coisa que nós temos que gastar tempo. Se as pessoas querem aprender, nós estamos prontos para ensinar. Mas se as pessoas não estão muito preocupadas com isso, nós vamos ensinar um outro assunto, tá bom? E deixar aquele assunto um pouquinho de lado. Então, se você está interessado sobre isso, deixa aí. Pastor, eu quero ver um vídeo sobre chamado, tá bom? Então, treinando pessoas que têm um chamado para atuar nesse departamento. Por quê? Porque Deus deu ferramentas, deu dons naturais, dons espirituais, talentos, aptidões, como queiram chamar. Os dons espirituais é uma coisa, mas dom natural, talento e aptidão podem ser ali sinônimos, tá? Deus deu para cada pessoa trabalhar em áreas específicas da obra. Uma pessoa pode ter até 30 anos de casado, 20 anos de casado, 40 anos de casado. Ele pode falar sobre casamento? Pode, com a experiência que ele tem, sim. Mas isso não quer dizer que ele tem um chamado para essa área. Porque quem tem um chamado, ele anseia, ele deseja, aquilo lhe traz satisfação, ele se preocupa, a sensibilidade dele é muito maior. Então temos que colocar as pessoas nos lugares certos de acordo com o chamado. Pastor, mas na nossa igreja não tem alguém. Então vamos começar a orar. Deus pode mandar. Enquanto isso, vai atuando quem estiver aí. Então, treinando pessoas que têm um chamado para atuar nesse departamento. Precisa de treinamento. Entender o que é um casamento, como funciona um casamento, os problemas de um casamento. E apoiando na iniciativa de palestras, mini seminários ou seminários sobre família, cursos de noivo. Tem gente que vai para o casamento, só Jesus sabe. E outros a nível de família. As pessoas estão se casando sem ter a mínima ideia do que é um casamento ou sem crer no que Deus ensina sobre ele. Muitos vêm de lares totalmente desestruturados que geraram neles
nelas traumas que, se não forem tratados, poderão causar a ruína total do casamento. Que os traumas, eles servem como ali empecilhos para que o casamento tenha um bom desenvolvimento. Então, é preciso tratar desses traumas também. A igreja precisa acordar para essa realidade. Não basta ensinar que Deus odeia o divórcio, é preciso treinar a igreja para não ceder diante dessa normalização. Como é que você não vai só se defender, você precisa se posicionar, a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa também ensinar para que essas pessoas tenham como se defender. Na armadura de Deus não tem só armas de defesa, tem a espada do Espírito. Então eles têm que estar munidos com a palavra. Ah, pastor, mas ele tem que estudar em casa. É? Mas Jesus mandou ensinar e fazer discípulo. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. É só ler lá. E o discípulo é a vida toda. Treinar discípulo é a vida toda, até o momento que ele se torna também um discipulador. Isso não quer dizer que ele vai ser um pastor, um presbítero, um evangelista, um professor de escola dominical, um professor de teologia, mas quer dizer que ele vai estar pronto para falar da razão da sua fé. É sobre isso que nós temos que entender. As pessoas que atacam os valores morais da nossa sociedade, os valores cristãos, são muito bem treinadas e preparadas para propagar suas ideologias. Sabia disso? Elas vão sendo treinadas e a igreja tá... não, estudar não é bom. Vai deixar pessoas sem espiritualidade. Para com isso, em nome de Jesus. Você tem que conhecer para poder se defender. Se você não conhece, você não tem como se defender. Como é que Jesus ia poder resistir o diabo na tentação se ele não conhecesse a palavra? Ele era a própria palavra, mas eu quero dizer, é preciso conhecer a palavra. Se você não conhecer a palavra, você acaba sendo levado pelo seu coração. E o coração é enganoso porque ele é inclinado inclinado ao mal por causa da natureza pecaminosa. Não podemos desconsiderar isso. Quer ver os índices de divórcio diminuir? Treine a igreja com o assunto, a temática sobre casamento, família. Nossa oração é que Deus abra os olhos da igreja para promover de todas as formas o fortalecimento dos casamentos. Não apenas orando, mas realizando ensino sistemático e constante para as famílias até a volta de Jesus. Tópico 1. Pastor, gastou-se tempo nessa introdução, Mas você tem que ter o entendimento disso. Se você não tiver o entendimento disso, não vai fluir. Então era preciso falar sobre isso para dar toda uma base. Vamos falar de divórcio sem falar de casamento? Não tem como. Estruturação de casamento. Tópico 1, o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Como era? Qual é o plano de Deus para o casamento e o que Deus acha do divórcio? Vamos lá. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Vida toda. Monogâmico. Uma pessoa, casado com uma pessoa. Não é porque a Bíblia descreve, por exemplo, que haviam homens que tiveram mais de uma esposa, vários deles na Bíblia vai falar, que isso significa que Deus aprovava tal conduta. Uma coisa, nós temos que fazer uma distinção na Bíblia entre textos descritivos e textos normativos. Uma coisa é a Bíblia descrever uma situação, outra coisa é a Bíblia prescrever, dizer tem que fazer, tá? É preciso fazer distinção entre textos descritivos, contando um acontecimento, e textos normativos, ensinando regras, preceitos e mandamentos. Quando a Bíblia fala que quando a Bíblia fala que Salomão, quando a Bíblia fala que Eucana, quando a Bíblia fala que outra pessoa teve mais de uma mulher, ela está descrevendo, ela não está apoiando aquela conduta. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Contudo, em certos casos o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Mais uma vez eu te digo, assista o vídeo complementar para você poder compreender o nosso texto. Caso contrário, você pode ter um pouco de dificuldade dentro dessa lição. O que significa a palavra coisa feia em Deuteronômio 24? Em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica ervat tabar, tá? Porque esse W aqui pode ter som de V. Então, ervat tabar, traduzido como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. Nudez ou coisa vergonhosa. Aí alguém vai querer falar, nudez ou coisa vergonhosa, então era adultério. Era imoralidade sexual. Será? Vamos ver. O texto não especifica
o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que a interpretavam de diferentes modos. E eu explico isso no vídeo complementar dessa lição de hoje. Então você precisa assistir. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, tá vendo? Coisa feia não era adultério. Por quê? Qual é a prova bíblica que vocês podem colocar para provar isso? Vamos lá. No tempo de Moisés, que no tempo de Moisés era punido com a morte. O adultério no Antigo Testamento era punido com a morte. Vamos ver isso? Os próprios inimigos de Cristo, os escribas e fariseus, apelaram para essa lei da morte, né? Da execução de quem fosse encontrado em adultério, quando tentaram Jesus, lançando a seus pés uma mulher apanhada em flagrante adultério e exigindo dele uma posição. João 8, do 1 ao 11. Nós sabemos que nesse texto o que eles queriam mesmo não era a punição da mulher, e sim pegar Jesus ali numa palavra que viesse a ser contra o que deveria ser. Então eles estavam tentando Jesus, mas eles apelaram para aquela lei que tinha a sua validade lá no Antigo Testamento, apesar deles não poderem executar ninguém, porque eles estavam sob o domínio de Roma. Vamos para Deuteronômio 22, olha o que diz. Quando o homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirará o mal de Israel. Um dos erros em João 8 é que eles só trouxeram a mulher, não trouxeram o homem, mas a questão deles era pegar Jesus. Mas nós não vamos entrar nisso porque não é o assunto da lição. Então o adultério no Antigo Testamento era punido com a morte. Então coisa feia não era adultério. Era outra coisa, só que não sabemos o que era. O que acontecia com a mulher que recebesse carta de divórcio? Ela poderia se casar novamente com seu primeiro marido? Fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso, dessa coisa feia, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, lá no Antigo Testamento. Mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, que na verdade quem se divorciou dela foi ele, não ela, não poderia se casar novamente com ela. Ele não poderia se casar com ela. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que nesse caso, por permissão, o divórcio servia para proteger as mulheres de maridos perversos que haviam se divorciado por coisa feia, mas que não poderiam mais tê-la como esposa de volta. Então, o texto fala da mulher divorciada, porque na cultura judaica a mulher não podia pedir divórcio, pois era tratada como uma propriedade. Eu falo disso também na leitura bíblica em classe. Então, quem pedia divórcio era o homem, nunca a mulher. A mulher não podia pedir divórcio na cultura judaica, só o homem. Por isso que está tratando que se um homem quisesse despedir a sua mulher, viesse a fazer um documento de divórcio, uma carta de divórcio, justamente porque mulher não pedia divórcio. Só que entende-se que Moisés estava ali protegendo, mostrando, desestimulando o divórcio, mostrando, olha, se você rejeitar essa mulher e ela for embora, você nunca mais vai poder ter ela como esposa. Naquele tempo, Moisés dizendo. Então ele estava tratando ali de algo para tentar enfraquecer, não fortalecer o divórcio. 2. O divórcio no contexto do Novo Testamento. Então já falamos do Antigo, agora vamos falar do Novo. Qual o ideal divino para o casamento? Qual é o ideal? No texto de Mateus 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Mateus 19, 4 ao 6, você vai entender bem isso lá no vídeo complementar. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. Porque não era adultério. O adultério era punido com a morte. Então Jesus recusa tudo. Recusa tudo. Tudo ali que eles estavam. Qualquer outro motivo, mas ele vai abrir uma exceção. E nós vamos entender isso. Qual o motivo aceitável, mas não recomendável, que Jesus permitiu o divórcio? Qual o motivo aceitável, mas não recomendável? Mais uma vez eu digo. Leia o livro de apoio se você puder comprar, para você entender bem essa lição de número 4. Para você ter em mente o que está sendo dito aí, tá? Para você não achar assim, é uma invenção. Não. É bíblico, é uma exegese do texto correta nesse caso. Então, qual o motivo aceitável, mas não recomendável que Jesus permitiu o divórcio?
De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, apoio, divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. Aceitável, mas não recomendável. Você vai entender por quê. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moichaiomai, que significa adulterar. Mateus 5,32, João 8,3, Mateus 5,27, Romanos 13,9. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. Em Mateus 19,9 é usado o termo prostituição, que é porneia, palavra esta que no original inclui adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Mateus 19,9. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras, mesmo a tal coisa feia lá de Deuteronômio 24, que não o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Tudo o que acontecesse, menos o adultério, não dissolvia o casamento diante de Deus naquela palavra de Jesus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito a um novo casamento. Ter direito é uma coisa. Fazer é outra. Entenda isso, tá? Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Então, abre-se um parênteses para o caso de adultério, e se for por causa de outro motivo, e nós vamos tratar de um outro assunto também um pouquinho mais à frente, Jesus diz assim, é adultério. Cristo se colocou claramente a favor da estrita interpretação de Deuteronômio 24:1. Ele só permitiu uma razão para o divórcio, exceto por causa de prostituição. Houve adultério? Então a palavra seria sim. Não houve adultério? A palavra seria não. Essa cláusula acrescentada ocorre apenas em Mateus 19:9 e em Mateus 5:32. O adultério representa a negação do voto do casamento. E nesse caso, a posição de Jesus é bastante sólida. Mas pastor, será que ele não permitiu o divórcio só, mas não o novo casamento? Temos que entender que naquela época, quando se falava em divórcio, já estava se falando em novo casamento. Então Jesus tinha conhecimento disso, claramente, que o divórcio permitiria um novo casamento. Se ele fala de divórcio, ele fala que, exceto em caso de relação sexual ilícita, ele tem conhecimento que, uma vez que é permitido o divórcio, segue-se um novo casamento. Há permissão para o novo casamento, nesse caso, tá? Mas vamos entender uma coisa aqui que é importante. É preciso entendermos que no Antigo Testamento, o adultério era punido com a morte. E nesse caso, a pessoa viúva poderia se casar novamente. Ela está viúva, pode se casar sem nenhum problema, tá? Como no Novo Testamento o adultério não pode mais ser punido com a morte, até porque o povo judeu está debaixo do domínio de Roma e não tem autoridade para mandar matar ninguém. Quando eles levam a mulher ali para poder ser apedrejada, eles sabiam que eles não podiam apedrejar aquela mulher. Porque se eles matam aquela mulher, Roma viria contra eles e haveria ali um grande problema. Eles não tinham poder para executar ninguém. Tanto é que para executar Cristo, o que eles fizeram? Entregaram Jesus a quem? Aos romanos. Daí é claro, eles não tinham poder, mas eles queriam ali testar Jesus, pegar Jesus numa falta. Porque se Jesus manda apedrejar, eles denunciariam Jesus para Roma. Olha aqui, ó, ele está aqui, ó, incitando o povo a apedrejar, mas só vocês podem dar pena de morte. Então, é claro isso, é muito óbvio isso. No Novo Testamento, eles não tinham poder para mandar matar ninguém. No Antigo Testamento, foi pego em adultério, era morto, o homem e a mulher. No Novo Testamento, não pode se matar, porque eles não estão debaixo do domínio deles mesmos. Eles não estão sobre a direção deles mesmos, eles estão debaixo do domínio de Roma. Tá bom, e como é que se resolve isso? Então, não tem autoridade para mandar matar ninguém. O divórcio, caso de adultério, é permitido, mas não preferível. Então você entende o que aqui? É como se fosse substituída a pena de morte pelo divórcio. Ou seja, a pessoa, no Antigo Testamento, morreria. A outra, inocente, que passou pelo adultério, né, foi vítima do adultério, ficaria viúva. E uma vez que ela está viúva, seja ela, ele, enfim, poderia contrair um novo casamento. No Novo Testamento não pode matar.
Então, por causa da dureza de coração, alguns não conseguiriam conviver mais com aquela pessoa que tinha traído, abre-se uma cláusula de exceção. Mas nós vamos continuar para você entender isso melhor. Tá? Marcos e Lucas enfatizam ainda mais do que Mateus a divina aversão ao divórcio. Deus sendo averso ao divórcio, não gostando do divórcio, odiando o divórcio. Nesse caso, eles não lidam com a resposta da pergunta de Mateus 19:3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus está respondendo uma pergunta, qualquer motivo. Por isso Jesus deixou a cláusula de exceção, exceto por causa de prostituição. No Antigo Testamento era punido com a morte, no Novo Testamento é permitido para a parte ofendida, a parte que sofreu com o adultério, não quem adulterou, mas quem sofreu com o adultério, a questão de é permitido, não é preferível, mas é permitido. No plano de Deus, o casamento deve ser uma união permanente. Até porque se na lei era permitido a morte da pessoa que causou, que adulterou, e a outra pessoa estava livre, no Novo Testamento precisa-se de alguma coisa para amparar a pessoa que não tem culpa. Afinal de contas, ela vai levar o resto da vida dela esse problema sem que tenha sido ela que cometeu. Então é aberta uma cláusula de exceção, mas ela não é preferível. E nós vamos entender por quê. Mais uma vez eu digo para você, assista o vídeo complementar e se você puder ter acesso ao livro. Não estou vendendo livro, irmãos. O livro você vai ver aonde você vai encontrar para você poder comprar se puder. Mas eu deixei no link, na descrição do vídeo, o capítulo 4 desse livro. Só o capítulo 4, não é o livro inteiro. Só o capítulo 4, que vai tratar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Você vai clicar lá, faça download, vai ser levado para o meu site. Lá no meu site vai ter um botãozinho dito assim, capítulo 4, link do capítulo 4, para você poder baixar. Só o capítulo 4, eu não tenho outro capítulo. Só o capítulo 4 para você poder baixar, né? Não tem outro capítulo lá, não. Só o capítulo 4. Porque, já que é polêmico, eu gostaria que você lesse no livro. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Então, a nossa declaração de fé, que eu já mostrei, ela entende que realmente Jesus deixou uma exceção. O autor, em seu livro, que serve como apoio para essa revista, reconhece que existem aqueles que defendem que Jesus permitiu o divórcio, mas não o novo casamento. Porém, fazendo uma exegese correta do texto, levando em consideração que o divórcio autorizava o novo casamento no tempo de Jesus, nossa declaração de fé reconhece o novo casamento para quem sofreu adultério. Pastor, é uma lição para falar da sutileza da normalização do divórcio. Será que a lição não está enfatizando que a pessoa pode se divorciar? Não. A lição apenas está mostrando uma cláusula de exceção. Mas em momento nenhum aqui nós estamos defendendo o divórcio, até porque o preferível é a reconciliação. O perdão tem que perdoar, independente da reconciliação ou não. Mas a reconciliação deve seguir. Perdão, reconciliação, um tempo para se reestruturar e o casamento continuar em curso. Porém, há casos que não é possível. E aí, existe essa cláusula de exceção. Com isso, vamos sempre presenciar debates dos que aceitam o novo casamento em caso de adultério e dos que não aceitam. Isso aí vai até a volta de Jesus. Não vai ter jeito. É bom que consideremos o que já foi dito no início da lição para não nos tornarmos juízes insensíveis. Não pode. Tá, aí, cuidado. Uma hora acontece dentro da sua família ou com você, que Deus guarde cada um de nós, aí você tem outra visão, passa a ter outra visão. Isso não é bom. Isso não é bom. Então, cuidado. Essa cláusula de exceção, ela existe. Se você aceita ou não aceita, aí já é uma segunda coisa. O que Paulo fala sobre o casamento e o divórcio? Agora nós vamos falar de um outro caso, também delicado. Primeiro, o que permite um novo casamento? Ou seja, o que permite o divórcio? Cláusula de exceção, infidelidade. A nossa declaração de fé entende dessa maneira. A maioria dos estudiosos da Bíblia, exegetas, entende dessa maneira. O livro de apoio mostra o que eles entendem dessa maneira. Porém, Paulo traz uma nova situação aqui. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas no Evangelho. Eu quero deixar uma coisa bem clara que eu vou explicar já, um pouquinho mais detalhadamente. Quando Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, no capítulo 7, é uma carta-resposta. Escreveram para Paulo com dúvidas e Paulo está respondendo.
há algum momento que Paulo diz assim, aqui diz o Senhor e não digo eu. Ou seja, Jesus tratou disso. Então eu vou colocar o que Jesus disse. Mas tem partes da carta que Paulo diz assim no capítulo 7. Digo eu, mas não Senhor. O que Paulo quer dizer com isso? Eu estou falando de mim mesmo, as palavras de Paulo não é inspirada por Deus? Se não é inspirada por Deus, não era para estar ali na Bíblia. Não é para estar na Bíblia. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo em outras palavras. Eu vou falar de algo que Jesus, quando esteve na terra, não tratou. Ele não precisou passar, ele não teve que enfrentar o que eu estou enfrentando aqui. Essa dúvida, Jesus não teve que responder. Os fariseus vão lá com uma pergunta para Jesus para tirar uma dúvida, mas na verdade eles querem pegar Jesus. Paulo está diante de situações que Jesus não estava presente fisicamente, que ele precisava dar uma solução, porque havia dúvidas. E eles queriam saber o que fazer. Então Paulo vai escrever, digo eu não Senhor, no sentido de, Jesus não tratou disso, porque ele não teve diante de si essas dúvidas. Mas eu preciso tratar. Mas ele está tratando de forma inspirada. Paulo está falando com a aprovação de Deus, tá? Então vamos lá. É justamente isso que significa o que Paulo diz. Mas aos outros digo eu, não Senhor. Acabei de explicar. Paulo não está dizendo que sua fala é de si mesmo, mas está dizendo que vai tratar de um assunto que Jesus não tratou no Evangelho. Até porque Jesus não lidou com problemas de gentios desse tipo como Paulo estava lidando. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e casamento misto. Então, que tipo de casamento Paulo está tratando ali? Casamento entre cristãos, 2 cristãos casados, e casamento misto, um cristão com um não cristão. Por que isso? Porque o cristão foi lá e casou com o não cristão? Não. Porque eles, todos os dois, não eram cristãos e um se tornou cristão. Quer ver um problema que a revista não está tratando? Tem pessoas que vêm divorciadas do mundo e já casadas de novo. O que você vai fazer com essas pessoas? Ah, não, você não podia ter se divorciado porque a lei de Deus... Ele não estava debaixo da lei de Deus nesse momento. Ele não estava ali servindo ao Senhor, ele não tinha conhecimento da palavra. Então ele não pode ser punido. O Senhor perdoa. Ele é uma nova criatura a partir do momento que está em Cristo. Então a lição nem está tratando disso, mas isso é uma realidade. Pode até ser que tem igrejas que digam, não, uma vez que você se divorciou lá fora, mesmo lá no mundo, não tem jeito, você não pode estar em comunhão aqui. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de ser aceito, mas nunca poder exercer e fazer nada, mesmo tendo acontecido no mundo? Pode. Acontecer em algum lugar? Pode. Cabe àquelas pessoas quererem ou não estar ali. Mas, veja bem, é uma coisa que aconteceu lá fora. Como é que você vai punir pessoas que aconteceu algo lá fora se elas não tinham nem conhecimento da lei de Deus? Entenda isso, tá? E aqui a gente não está defendendo, mas está mostrando apenas uma realidade. E é por isso que eu digo, é um assunto muito complexo. Cada caso precisa ser analisado com muito cuidado. Cada caso é um caso. Tudo com a Bíblia como base, mas cada caso é um caso. Tá? Isso aqui é importante dizer. Paulo se refere ao casamento entre cristão e casamento mistos. Quando um crente era convertido ao Evangelho e outro não. Eles dois não eram cristãos. De repente, um serve ao Senhor, outro não está servindo. No caso dos crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. Então ele tem 2 coisas a dizer. Se separou, vocês podem até ficar separados. Ou então vocês se reconciliem. Vocês não podem se casar de novo. É o que Paulo está dizendo. Vocês têm 2 opções. Então Paulo deixa claro que se eles decidirem ficarem sozinhos e viverem sozinhos o resto da vida, tudo bem, é com eles mesmo. Vai trazer prejuízos para a família? Vai, mas eles não vão estar em adultério. Ninguém pode dizer que eles estão em adultério. Mas eles deveriam se reconciliar. Agora, ele tem um outro problema. Ele não vai falar só de casal cristão, ele vai falar de um casamento misto. No caso de casamento misto, 2 que não eram cristãos e um aceita Jesus. Não estamos falando do cristão que vai lá casar com alguém não cristão. Ele vai ter problema. Não é a mesma fé, não é o mesmo propósito. Ele vai ter que ali assumir uma responsabilidade muito grande e depois ele vai se queixar. Ou ela vai se queixar. Ele procurou o problema com a mão dele, ela procurou o problema com a mão dela. E aí depois não tem como ficar reclamando. E o que nós temos que procurar é alguém cristão. Tá? A lição não trata disso, mas cuidado com isso para depois você não se queixar. No caso de casamento mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. Ou ao contrário, a esposa abandonando o marido também. 1 Coríntios 7,15.
A maioria dos intérpretes, a maioria dos estudiosos da Bíblia, entendem que essa expressão não está sujeita à servidão. Doulotai, no grego, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. A maioria dos estudiosos da Bíblia entendem essa expressão dessa forma. Paulo mostrando que havia ali uma livre... mas acontece que Jesus só deu a exceção no caso do adultério. Sim, mas Jesus não tratou desse problema. Agora Paulo está tratando de um problema que Cristo não tratou e ele precisa dar um parecer. E esse é o parecer que Paulo dá, inspirado por Deus. Nesse caso, precisamos entender que a orientação de Paulo nesse texto não invalida que o casamento seja para toda a vida. Porém, o que Paulo ensina é que no caso de um deles se converter ao evangelho e o outro que não é crente decidir abandoná-lo por causa da sua fé em Cristo, nesse caso o crente não é penalizado a viver sozinho o resto da sua vida. Podendo, nesse caso, mais uma vez, nesse caso, depois do processo de divórcio, se casar novamente com um crente. É assim que é entendido, é assim que o livro demonstra, esse livro de apoio. A nossa declaração de fé vai mostrar também, eu vou colocar aqui o texto da declaração de fé, porque o que eu estou fazendo aqui é reproduzindo tudo que está escrito. Isso aqui não é uma ideia minha, tá bom? Por favor. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente. Não do crente abandonar e falar, eu quero me casar de novo. Mas o não crente foi embora. Ou seja, chama-se abandono total. A pessoa abandonou o compromisso do casamento. Largou para lá o descrente. E aí o que acontece? A outra pessoa tem uma cláusula ali de exceção mais uma vez. Mais uma vez haverão aqueles que concordam e discordam dessa permissão. E isso aqui vai dar pano para manga. Então eu não vou entrar nisso. Quero deixar muito claro que as pessoas podem até ir aí no comentário desse vídeo, começar a dizer, eu não concordo, não tá certo, é isso e aquilo. Eu não vou nem entrar em argumentação. Porque sempre vai ter aqueles que concordam e aqueles que discordam. Tem coisas... porque isso é interpretação bíblica. A pessoa vai precisar estudar para entender o que é uma exegese sadia do texto, para compreender se de fato o texto dá amparo ou não dá amparo para isso. Então a gente não tem como ficar batendo boca com isso. Eu não vou bater boca, eu não vou discutir sobre isso. Vai ficar lá o comentário, mas eu não vou entrar nesse quesito, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum, então eu não vou entrar nisso, tá? Eu sempre respondo todos os comentários aqui do canal. Por enquanto eu ainda consigo. Eu sei no futuro. Mas eu ainda consigo, né? Eu ainda consigo, tá? Por isso não cabe discussões, pois não haverá um acordo. O melhor a fazer, se você não concorda, é aplicar isso para a sua vida. Segue para a sua vida, é importantíssimo. Sua vida. Nós, como cristãos, temos que cuidar da nossa vida espiritual. Pastor, mas a Bíblia também diz que nós devemos orientar outras pessoas. Sim, mas você precisa ter cautela. Como é que você vai fazer isso? Tá? E orar por aqueles que passaram por isso. Já passaram. Vai fazer mais o quê? Não devemos discriminar ou desprezar tais pessoas. Nós não estamos aqui abonando que as pessoas saiam por aí se divorciando. Não, olha, a lição de hoje está dizendo, se adulterou, vai lá e se divorcia. Se foi abandonado pelo descrente, vai lá e se... Não, a lição não está dizendo isso não. Nós não estamos ensinando isso aqui. Estamos mostrando as cláusulas de exceções, com base bíblica, tá? Mas vai ter aqueles que não concordam, e a gente tem que respeitar isso também. Afinal, nesse caso, é algo permitido segundo o entendimento de muitos estudiosos, como relata o livro de apoio e da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus na página 157. Olha o que diz da declaração de fé. Reconhecemos o casamento civil e o religioso com efeitos civis, desde que não afrontem os princípios bíblicos e, em especial, não seja realizado entre pessoas divorciadas. Princípios bíblicos por quê? Porque ele já está deixando claro que se for união de um homem com homem, mulher com mulher, já não, a nossa igreja não reconhece isso, tá? Mas também que não seja realizado entre pessoas divorciadas em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus. E aí o que isso quer dizer? A dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos. Morte, e aí, claro, não tem nada a ver com divórcio, infidelidade conjugal e deserção por parte do cônjuge descrente. Esse texto está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Pastor, é isso mesmo? Compre e veja lá na página 157 que trata das famílias, né? O assunto de famílias. Então,
eu estou reproduzindo o que a nossa declaração de fé fala. Eu não estou aqui baseado numa exegese correta, sólida das Escrituras. Ah, mas eu não concordo mesmo assim. Então aplique para a sua vida, ore, mas não tem como ficar fazendo debate, porque não vai chegar a lugar nenhum. Síntese do tópico 1. O divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu já sabia que a introdução e o primeiro tópico ia ser a maior parte da aula. Isso eu já sabia. Então fique ciente disso. É claro que você não vai gastar esse tempo que eu gastei aqui, porque eu dei várias informações para você ter uma contextualização completa aí, possível, né? Não estou esgotando o assunto do referido tema da lição. Você está gostando? Então divulgue o canal. Ó, deixa eu mostrar uma coisinha para você aqui importante, ó, nessa divulgação. Ó, 14 mil inscritos. Está em 14.300 nesse momento. Dia 29 de junho de 2022. Se você divulgar o canal, você não diz que as aulas são boas? Você não comenta que tem sido edificante? Então divulgue o canal para que o canal possa crescer e alcançar mais pessoas. Muitas pessoas estão dizendo que estão aprendendo muitas coisas. Então você seja um divulgador do canal. Às vezes você não é membro do canal. Não pode ser membro. Não tem como semear no Ministério de Ensino, mas tem como orar por mim, pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhães Muda, e também tem como divulgar o canal. Se inscreva também. Não adianta só você divulgar se não é inscrito. Se inscreva, diga para as pessoas se inscrever, ative o sininho, comente de que lugar do Brasil você está assistindo, o que você está achando da aula. Se você quer aqui no canal um vídeo sobre a questão do chamado, o que é o chamado, como saber o meu chamado, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E também siga e receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração com a minha esposa Ângela Luna, no qual ela tem lá uma conta no qual ela diariamente publica vídeos para o seu coração, uma mensagem bíblica para o seu coração. Vídeo curto, vídeo curtinho, tá? Você não precisa se preocupar. Pastor, não tem qual? Instagram. Faça isso pelo Instagram e você vai ter aí também essa mensagem. E diga que você passou a segui-la através de eu ter dito aqui, falado dela, que ela vai ficar feliz, né? Porque nós estamos aqui para poder propagar o reino de Deus, cada um da sua forma e da sua maneira, biblicamente falando. Vamos lá? Tópico 2. A sutileza da normalização do divórcio. Aí é justamente o tema da lição. O divórcio no seu aspecto legal. O divórcio é legal? Vamos ver. Em nosso país, na atualidade, quais razões justificam o divórcio? E quantas vezes é permitido se divorciar? A legislação brasileira já foi muito rígida com respeito ao divórcio. Já foi muito rígida. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. Muita coisa pode ser permitido para se divorciar. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. Tanto é que existem pessoas aí que já se divorciaram e já se casaram 5, 6 vezes, talvez até mais. Tá? Agora, é claro, isso vai trazer uma série de coisas, mas eu estou falando apenas que a legislação permite. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Tanto é que tem pessoas que já vão para o cartório da entrada no casamento perguntando como faria para se divorciar. Já pensou nisso? As pessoas já vão casar pensando em se divorciar. Não entenderam o que é um casamento. Agora imagina um cristão fazendo isso. Pastor, mas pode? Pode! Pode acontecer de cristão pensar isso? Pode! Ele já vai pensar, não, eu vou me casar, mas se não der certo, as pessoas estão se divorciando, eu também vou me divorciar. Não, vamos trabalhar na estrutura do casamento. Nesse ponto, estamos analisando que legalmente em nosso país o divórcio é permitido por várias razões. E quantas vezes alguém quiser se divorciar. Porém, no entanto, todavia, entretanto, isso não vale para a Igreja de Cristo? Isso vale para a Igreja de Cristo? É uma pergunta, desculpe. Isso vale para a Igreja de Cristo? Vamos analisar isso a seguir, no próximo tópico agora. Viu como vai passando a lição, nesse caso aí, essa parte agora passa a ser menor? Já passamos do primeiro subtópico. Tá? Eu quero dizer a você que para gravar uma aula dessa, essa aula ela é muito delicada. A gente tem que pedir a Deus muito, orar ao Senhor, falar com Deus, para poder colocar palavras de uma forma que as pessoas possam compreender, para que as nossas palavras não se tornem uma arma
para que nós não venhamos agir de uma forma insensível. Então é uma aula que acaba trazendo uma pressão para quem vai ministrar muito forte, muito grande, uma responsabilidade. Mas eu sei que em nome de Jesus você vai conseguir dar essa aula em paz. Foque no assunto. Se tiver algumas dúvidas que não estão ligadas à lição, mas ao tema de divórcio, diga que em uma outra ocasião, de repente o pastor próprio da igreja, tratar, falar, ensinar, porque tudo vai conforme a igreja que você congrega vê isso. Às vezes a igreja que você congrega não vê exceção nem para a questão do adultério, infidelidade conjugal, nem para o abandono do descrente. Então você vai tratar do assunto conforme está na revista, mas sabe que a igreja ali prefere não seguir por esse caminho. Se você congrega ali, você vai precisar entender isso e aceitar. Se você congrega. A única forma de não estar debaixo desse entendimento é se alguém não congregar, mas se congrega não tem jeito. Tá? Isso é importante dizer aqui, tá? 2, o divórcio no seu aspecto moral. No aspecto legal, é legal o divórcio? Legal no sentido de ser algo legalizado, tá? Não é legal legal, fulano é legal. Não é disso, tá? É legal no nosso país? Legalizado? Sim. Pode ser realizado? Sim. No nosso país. Não estamos falando de Bíblia agora. Agora vamos para a Bíblia. Quem vai medir isso é a Bíblia. O aspecto legal do divórcio justifica o aspecto moral para o cristão? Vamos lá. Além do aspecto legal do divórcio, como cristão necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e do novo casamento. Eles se divorciam e se casam. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Porque o país permite, a lei permite. A lei não permite? Eles não estão debaixo da lei do país e não da lei de Deus, porque nesse caso eles não servem a Deus. Então eles acham que podem fazer e vão fazendo. Só que... Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. A Bíblia permite isso? Vamos lá. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define o seu aspecto moral. Mateus 19, 4 ao 6. Mais uma vez eu falo, assista o vídeo complementar para você ter um entendimento melhor sobre essa lição. Isso vai te ajudar bastante. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Pessoas estão trocando as esposas por mulheres mais novas, mulheres estão trocando os maridos por homens com melhores condições, mas nem sempre é só assim. Às vezes não está trocando porque é mais nova, está trocando porque está tendo problema e está trocando. Está trocando não porque o rapaz tem mais dinheiro, mas está trocando. A questão é trocando, divorciando, casando de novo. Mas vamos lá. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se, quer dizer, é certo fazer isso, né? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias 2,15. Lembra do segundo trimestre? Os valores do reino de Deus. É legalmente no país. É autorizado pelo país. Pode ser praticado pelo país. Mas tem a ver com os valores do reino de Deus? Se não tem, o país pode até liberar. Mas a igreja de Cristo não pratica. É assim que funciona. Então, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias 2,15. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Malaquias 2,16. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Com certeza, tá? Como já estudamos nos pontos anteriores, o que é aceitável depois de se esgotar todos os recursos de conciliação ou de reconciliação entre o casal é o divórcio e o novo casamento daqueles que sofreram infidelidade conjugal e abandono pelo descrente, segundo o entendimento da maioria dos estudiosos e da nossa declaração de fé. Entendem que o texto de Mateus 19 há uma exceção e o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, há outra exceção. Então, depois de se tentar uma reconciliação de todas as formas, se esgotar todos os meios e não houve jeito, aí entende-se que é possível uma
exceção por causa da questão do que Jesus disse e do que Paulo disse. Mas não é o preferível, tá? Mas há uma exceção. Mesmo assim, existem muitas igrejas Assembleia de Deus onde não se aceita o divórcio com o novo casamento, em nenhuma hipótese. Inclusive, o pastor que escreve esta revista, tá? O comentarista dessa revista, deixa eu ver aqui, porque é importante eu novamente aqui, o pastor José Gonçalves, esse comentarista, inclusive, ele é daí da região aí, Nordeste, região Nordeste, tá? E deixa eu ver aqui, como eu estava dizendo, região Nordeste, eu posso até mostrar aqui, ó, José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Então, nós sabemos aí da seriedade de todas as igrejas em todos os lugares do Brasil. E a região Nordeste é bem criteriosa também, é bem firme. Mas mesmo o comentarista sendo aí da região Nordeste, ele é o comentarista e tem um livro de apoio, como eu disse, ele reconhece, ele entende que a maioria dos estudiosos e a declaração de fé da nossa Assembleia de Deus, ela deixa essas duas exceções, tá? Mas não está defendendo, apenas mostra, tá? Mesmo assim, aí vai existir as igrejas que não concordam, né? Em hipótese nenhuma, tá? Devemos, nesse caso, respeitar também esse entendimento, caso, volto a dizer, congreguemos em alguma dessas igrejas. Se você congrega numa igreja e tem esse entendimento, divórcio em hipótese nenhuma, mesmo que adulterar, não pode, e se divorciar, vai ficar lá sem se casar, e vai até ser visto com um certo preconceito, porque se nesse caso não se aceita divórcio em hipótese nenhuma, vai de certa maneira, sempre haver um certo preconceito nesse caso, tá? E também em abandono também não aceita. Se você congrega numa igreja dessa, você tem que entender que precisa seguir esse caminho. É uma forma deles verem, é uma forma deles entenderem. Só que há aqueles que entendem que nesses dois casos existem as exceções. Não vamos entrar em discussão, não vamos entrar em debate, porque não vai valer a pena fazer isso, porque não vamos chegar num acordo jamais. Só vai trazer dores, machucados para aqueles que já enfrentaram uma situação assim. Precisamos, com base no que estamos estudando, que nenhum cristão, seja ele obreiro ou não, que viva de acordo com os valores do reino de Deus, pode se divorciar porque deseja um cônjuge mais jovem ou melhores recursos financeiros ou coisas semelhantes. Volto a dizer, essa questão de dizer Deus quer me ver feliz é uma coisa que, se você não tiver cuidado, você vai usar essa questão de ser feliz para desobedecer a Deus. Felicidade é viver de acordo com os princípios bíblicos. Isso é felicidade. Se eu vou cometer um pecado para poder me sentir feliz, eu já não sou feliz. Porque a felicidade tem a ver com ser. E para ser, eu tenho que ser obediente. Em relação aos pastores, principalmente presidentes e dirigentes, mas também não está isento pastores auxiliares e evangelistas, e mesmo não sendo da convenção presbíteros, em muitos lugares o presbítero na CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, o presbítero não é ministro, nesse caso, pela Assembleia de Deus. Então, mas também presbíteros, por exemplo, obreiros, mas principalmente pastores, presidentes ou dirigentes, segundo o livro de apoio, existem convenções estaduais que aceitam o novo casamento no caso de infidelidade, depois de esgotado todos os recursos para reconciliação. Mas existem outras convenções que não aceitam. Esse também é um assunto extremamente polêmico e sem um consenso geral. A Convenção Geral aceita, em caso de infidelidade conjugal. Porém, as convenções estaduais têm seus estatutos e trabalham de acordo com o que elas acham mais pertinente. Então, a Convenção Geral também respeita isso. Síntese do tópico 2, o divórcio se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, na esfera moral. Pode ser legal, mas não é moral sair por aí se divorciando do jeito que está acontecendo. Você está gostando do conteúdo? Então, mais uma vez, divulgue o canal. Você tem essa oportunidade de divulgar o canal para que outras pessoas sejam abençoadas. Afinal, você não sempre comenta que tem sido uma boa aula, que você tem sido abençoado, que tem sido edificante. Permita que outras pessoas conheçam o canal, tá? Não deixe de deixar o seu comentário, o que você está achando da lição de hoje. Tá? Não vou entrar em debate sobre a questão de aceitar ou não aceitar. Já mostrei que vai existir esses dois lados, mas que
Existem ali as exceções, 2 exceções, mas vai ter aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Então, eu não vou responder comentário de debate, eu não vou entrar em debate. Estou deixando isso muito claro aqui, e eu sei que tem professores que vão seguir esse mesmo caminho na sala de aula. Não vou entrar em debate. Eu não estou aqui para debater, é claro, nesse caso, tá? Deixa o comentário, diga se você quer o vídeo sobre o chamado, entender qual é o seu chamado. Se tiver o número de pessoas que eu disse, pelo menos aí umas 50 pessoas, que eu vou ver que realmente existe um interesse. Porque imagine, uma aula às vezes dá 15 mil visualizações. Se não tiver 50 pessoas, às vezes dá 300 comentários, 200 comentários. Se não tiver pelo menos 50 pessoas que digam que estão interessadas, é porque realmente não é um assunto interessante. Se não é tão interessante, a gente grava aquilo que é mais interessante, que vai ajudar e vai edificar mais. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe. E se você quiser investir, semear no meu Ministério de Ensino, você pode ser membro do canal. Nenhum conteúdo aqui no canal é pago. Nada, você não paga nada. Eu falo de algumas coisas aqui, mas aí tem a ver com o fluxo do trabalho que eu vou realizando. Mas você não paga nada para poder assistir às aulas, você não paga nada. Eu, inclusive, disponibilizo o comentário da lição e o slide da lição em PDF, você clicando no link na descrição, indo no meu site, descendo a página lá e baixando. Mas você também pode semear no meu Ministério de Ensino no valor de R$ 14,99. É um valor bem pequeno, tá? Para você ter todo o conteúdo num único lugar, nesse caso, tá? Você vai ter todo o conteúdo num único lugar e vai ter também as aulas da EBD em PowerPoint. Se você desejar, pastor, eu não posso fazer isso, eu não tenho como. Então ore por mim, divulgue o canal. Se você está na TV, aponte a câmera do celular para o QR Code. Tópico 3, para finalizar, o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. Quem é essa pessoa? Como é que ela deve ser vista? Como deve ser vista pela igreja a pessoa divorciada? Com discriminação? Olhando com descaso, como se ela tivesse uma doença contagiosa? Esse é um problema que, às vezes, a pessoa nem é divorciada enfrenta. Por exemplo, às vezes tem irmãs solteiras que já estão numa faixa etária maior um pouco, está esperando no Senhor, ou alguma irmã que ficou viúva, já é vista com maus olhos, né? Como se ela estivesse ali caçando algum marido, querendo tomar o marido de alguém. Isso é muito ruim, sabe? Pode ter alguém que acabe seguindo por um caminho mais ou menos assim, pode, mas na maioria das vezes, irmão, cuidado. Há uma discriminação muito grande, sabe? Aí a irmã é solteira, né? Ah, mas não casou ainda, é perigo. Ou então a irmã é viúva. Pelo amor de Deus. Ou a irmã passou por um processo de divórcio enquadrado nessas cláusulas de exceção. Sei. Ou o irmão também. E aí é visto assim de uma forma, irmão, cuidado com a discriminação. Eu vou falar uma coisa aqui importante. Amor não tem a ver com aprovação de conduta. Você tem que amar, mas isso não quer dizer que você aprove a conduta. Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou, ele aprova a conduta do mundo. Eu, quando era um pecador, que estava fora da presença de Deus, a Bíblia diz que Deus amou, ele prova o seu amor entregando o seu Filho Jesus, Romanos capítulo 5. Agora, o que acontece? Amar não quer dizer aprovação de conduta. Não é porque você ama que você aprova a conduta, mas se você ama, você tem que tratar bem. Mas você pode ter um posicionamento de dizer, isso aqui não está correto. Um pai ama um filho, mas isso não quer dizer que ele vai aprovar tudo que o filho faz. O pastor ama as ovelhas, mas isso não quer dizer que ele vai aprovar tudo que as ovelhas façam. O marido ama a esposa ama o marido, mas isso não quer dizer que eles têm que aprovar tudo que um e o outro fazem. E é muito errado, as pessoas têm uma ideia que amar tem que aprovar conduta. Não! Eu posso amar a minha esposa e desaprovar alguma conduta que ela tenha. Ela pode me amar e desaprovar alguma conduta que eu tenha. Mas ela precisa fazer isso de forma amorosa. Eu também preciso fazer isso de forma amorosa. A mesma coisa é a igreja. Se alguém está cometendo alguma coisa que realmente está enquadrada em um delito, você vai amar a pessoa, mas você também não está aprovando a conduta. Você vai mostrar para ela, caso seja você a pessoa que possa fazer isso, porque às vezes a gente quer se meter em coisas que não é pra gente fazer. A gente quer tomar conta da vida de quem a gente não tem que tomar. E aí é complicado. Então, se você é a pessoa que deve estar ali para poder fazer isso, faça isso com amor. Tá? Então, como é que é vista a pessoa? O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Assim como na lição 3, que nós tratamos da sutileza da imoralidade sexual, foi falado
que a pessoa que está dentro da questão do homossexualismo é uma pessoa. Tem que ser tratada como tal. Uma pessoa que está lá vivendo na vida da prostituição, visita a igreja, vai fazer uma visita num culto, aí, olha lá, gente, a mulher da vida entrou aqui. Ei! É um ser humano. É a imagem e semelhança do Senhor. Tem uma imagem e semelhança do Senhor deformada como eu e você tinha, mas é um ser humano. E Deus quer receber como filho, como filha. Porque para ser filho, precisa aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Aí é bíblico, não tem jeito. Porque uma vez que você é filho, você é herdeiro. Se está no mundo e não é herdeiro, não pode ser filho. Mas isso é um outro assunto. Aí você tem que estudar a doutrina da salvação, que tem aqui no canal também. Panorama sobre o resumo da doutrina da salvação. Mas vamos lá. O advogado é uma pessoa como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Só quem viveu, só quem passou, sabe quanto isso deixa marcas profundas. Então quem não viveu não sabe. Você tem a certeza disso. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Às vezes é preciso passar até por tratamentos psicológicos, por um psicoterapeuta, por uma psicanalista, um psicanalista, de preferência até cristão, um psicólogo. Às vezes precisa. Porque não consegue lidar com aquela situação. E muitas vezes, quero deixar uma coisa aqui, isso aqui não é para defender ninguém não. Muitas vezes acontece na vida de alguém que jamais planejou isso. Porque uma coisa é você já ter a motivação de fazer aquilo. Eu vou casar, se der certo, deu certo. Se não deu certo, não deu certo. Mas tem gente que casa pensando em ir para o resto da vida. E infelizmente no meio do caminho encontra alguma situação complicadíssima. E aí às vezes entrou numa cláusula de exceção. Era aquilo que a pessoa queria? Não. Mas aconteceu. E aí? Quem está de fora acha que aquilo era vontade. Não tinha nada a ver com querer uma esposa mais nova, um marido mais rico, como disse a lição, tomar um parado na lição, ou qualquer coisa parecida. Mas quem está fora não sabe. Então é por isso que está falando da pessoa do divorciado, que tem que se ter cuidado, porque ele já enfrenta tudo isso. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes, continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Infelizmente, alguns cristãos acabam demonstrando um zelo sem entendimento. Não demonstram amor pelo próximo. E eu já falei que amor não é aprovação de conduta. Eles usam a posição da pessoa divorciada para agravar mais ainda a sua dor. Discrimina. Aí recebe lá no lugar, na igreja local, às vezes, até recebe, mas ela é discriminada. Ela é vista com reservas. E aí? Então, para quem recebeu? É melhor dizer assim, ó, aqui, tá entendendo? São coisas que vão acontecendo no seu dia a dia, e acaba faltando um amor. Mas eu tenho certeza que nós estamos lidando com uma igreja amorosa, uma igreja carinhosa, uma igreja que abraça. Não é uma igreja que aprova a conduta errada. Mas amar não é aprovação de conduta. Não quer dizer que porque você ama, você está aprovando a conduta. Você pode amar e reprovar determinadas condutas sem nenhum problema. Mas tem que fazer essa reprovação com amor. Tá? Eles usam a proibição, como disse. Usam a posição da pessoa divorciada para agravar ainda mais a sua dor. Os pastores não têm como impedir vários desses tratamentos, mas podem amenizar as dores demonstrando amor. E às vezes a igreja até recebe alguém numa situação dessa, mas ela não tem como proteger. O pastor não tem como proteger essa pessoa das piadas, dos olhares, das discriminações. Mas o pastor, os obreiros podem demonstrar amor. Tá? Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental. O que é isso, pastor? Calma aí. É uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Alienação parental é o processo em que a criança ou adolescente é induzida, mediante diferentes formas e estratégias de atuação, a destruir os seus vínculos afetivos com um dos genitores, pai ou mãe. Geralmente isso acontece quando junto da separação existe muito ressentimento. Quantas mães, depois de serem abandonadas, colocam na cabeça dos filhos que o pai não presta? Existe um monte de mulheres que fazem isso. Quantos pais, às vezes, também trabalham na cabeça dos filhos em relação a mostrar que a mãe não presta? Ei! O caso do casal não é o caso de pai e mãe. Tem que ser dividido. A questão do papel
Marido e mulher não tem nada a ver nesse quesito com a questão do papel pai e mãe. Então, aprenda isso. Não jogue o seu filho contra o pai dele. Não jogue o seu filho contra a mãe dele. Isso é errado. Isso vai causar traumas, talvez irreparáveis na criança. Traumas irreparáveis na criança. Então, não faça isso. Forma nenhuma. Tem muita gente que usa as crianças como arma. Inclusive pais, homem. O homem, geralmente, acontece isso na vida dele. Isso acontece mais na vida do homem do que da mulher. Por isso que eu digo que geralmente na vida do homem. Quando ele sai, quando ele se divorcia, ou quando ele sofre um processo de divórcio, o que ele faz? De separação. Porque ele saiu ressentido. O que ele faz? Ele corta o vínculo com os filhos, fazendo os filhos pagar por uma coisa que eles não têm culpa. O problema foi com a mãe, com a mulher, melhor dizendo, com a esposa. Mas ele pune os filhos com isso. Não faça isso. Por favor. Não faça. Por isso que a igreja tem que treinar. Por isso que a igreja tem que investir no ensino. Para que as pessoas aprendam os comportamentos que podem e que devem ser realizados. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente. Palavra difícil de falar e que muitas vezes eu digo aqui na EBD Comentado Online que eu acho até desnecessárias, mas eu vou respeitar. E ao mesmo tempo, não poderia botar divorciados devem obter aconselhamento pastoral e ao mesmo tempo o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Ficaria bem mais fácil, né? Mas enfim, nem todo mundo tem um dicionário, então a gente vem aqui e traduz. 2. O divorciado como cristão. Primeiro como pessoa, agora como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Aí já é uma outra situação. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Porque o comentarista, a revista se preocupou em falar do divórcio, mas também mostrar como é que o pastor deve se conduzir em relação às pessoas que passaram pelo divórcio. Como é que essas pessoas vão ser tratadas? Fica lá pro lado de fora. Nunca mais vai ser crente. Não pode servir Jesus. Aí mostrou as cláusulas de exceções, ainda que algumas igrejas não concordem, tudo bem, sem nenhum problema. Como é que vai ser tratada? Pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado. Eu volto a dizer, cada situação deve ser analisada com muito cuidado, com muita cautela, com sensibilidade, com oração, para que não se faça nenhuma injustiça. De forma que o divórcio não deixe de ser visto, forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Ele precisa ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra, vida de santificação. O que isso quer dizer? Assim como foi dito na lição anterior em relação à união de pessoas do mesmo sexo, que amar não significa tolerar aquilo que Deus condena, ou seja, amar não é aprovação de conduta, o mesmo se aplica no caso de pessoas cristãs que querem se divorciar por qualquer motivo, como disse os fariseus. É lícito dar carta de divórcio para a mulher repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Não. Cláusulas de exceção. Segundo o que estudamos aqui, mostrando a nossa declaração de fé, mostrando o livro de apoio, os estudiosos, você vai pegar o comentário de vários comentaristas aí do Evangelho de Mateus e você vai ver lá as cláusulas de exceção. Você vai ver a cláusula de exceção de Mateus. E muitos comentaristas em 1 Coríntios também, se você ler, você vai ver também uma cláusula de exceção. E quais são as duas cláusulas de exceção? Ou exceções? Duas cláusulas de exceções. Fidelidade conjugal, adultério e também abandono do descrente. É o preferível? É o preferível? É aceitável? É aceitável. Mas é o preferível? Não, é preferível. Seria preferível reconciliar. Síntese do tópico 3, eu não disse que era bem menor? É preciso cuidar das pessoas divorciadas dando auxílios espiritual e psicológico. Então você vai se preparar e a primeira parte da lição ela é um pouco maior. A segunda e a terceira não tanto. Você gostou? Então você já sabe tudo o que vai precisar fazer. E por fim, se você quer aprender a palavra de Deus, né, não deixa de divulgar, não deixa de comentar. Lembre, quer o vídeo sobre o chamado de Deus? Como saber o chamado de Deus? Então deixa aí no comentário. Eu quero o vídeo, chamado de Deus. Eu quero aprender sobre o chamado de Deus. Se tiver pelo menos 50 pessoas, eu vou ver que tem interesse. Se tem interesse, a gente vai se disponibilizar, se desdobrar aqui para gravar esse vídeo em nome de Jesus, tá?
Então compartilhe, deixe o seu like, comente de que lugar do Brasil você está assistindo. Se assistiu até o final, importantíssimo, tá? Se está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Eu indico aqui esse curso porque eu sou aluno de verdade. Eu não estou aqui. Quando chegar a minha hora aqui, eu vou mostrar o certificado para a glória de Deus. Você pode se inscrever no módulo grátis. Se você gostar, se realmente for satisfatório você aprender mais ainda a palavra de Deus, você pode se inscrever e ser aluno, e aí você vai ter uma mensalidade. Tá na TV? Aponte a câmera do celular para o QR Code. Você vai fazer esse curso livre online. O conteúdo é o mesmo de sala de aula. Se você está no Rio de Janeiro, perto dos bairros da Penha e da Taquara, que no momento é o que tem o núcleo, você pode ir presencialmente. Está fora dessa localidade? Faça online. É o mesmo conteúdo. Conclusão. Vimos nessa lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. É normal? Não pode ser. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina, o divórcio não, mas o casamento é uma instituição divina, que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Entra cláusulas de exceções, como foi mostrado as duas aqui, fidelidade e abandono, no caso do não cristão, né? Abandono do não cristão, ou não cristã, mas temos que ter cuidado com o restante. Por isso que cada caso tem que ser bem analisado de acordo com a situação. Para aqueles lugares que não aceitam em condição nenhuma, volto a dizer, entendemos perfeitamente isso também. Vamos espiar qual é a próxima lição? A próxima lição já não é uma lição assim tão... Essa lição de hoje, irmãos, só Jesus. Lição 5. Vai ser ministrada no dia 31/7/2022, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Olha, quem propaga isso aqui é muito bem preparado, são ideologias muito bem preparadas. É por isso que a igreja tem que se preparar na palavra, estudar, conhecer as escrituras, para poder se portar. Caso contrário, vai acabar cedendo a muita coisa. E não se esqueça, tá aí, ó, a sutileza da normalização do divórcio. Como trabalhar contra isso? Investindo num casamento saudável. As partes da palestra várias partes da palestra já estão disponíveis no canal. Você está convidado para poder assistir. Link na descrição aqui do vídeo. Totalmente gratuito, você não paga um centavo. E, volto também a lembrar, não deixe de assistir o vídeo complemento dessa lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Se você assistir esse vídeo, você vai ter uma compreensão bem mais ampliada da lição e vai poder ministrar ou estudar ela, se você não é um professor, muito melhor nesse caso. Vamos orar. Temos 2 objetivos de oração hoje, como foi colocado lá, como proposta no plano de aula para os professores. Quais são? Deus abençoar todos os casamentos que de alguma forma estão passando por problemas e para Deus abrir os olhos Aí o segundo. Primeiro é Deus abençoar todos os casamentos que de alguma forma estão passando por problemas. E para Deus abrir os olhos da igreja para promover de todas as formas o fortalecimento dos casamentos, não apenas orando. Porque só orar não vai adiantar. Imagina eu chegasse aqui na aula de hoje, eu vou usar isso aqui como ilustração, não posso deixar de usar como ilustração. Eu chegasse aqui na aula de hoje, né, falasse do que ia tratar a aula, fizesse uma oração, pedisse para Deus aplicar as verdades no coração de vocês e encerrar. Está resolvido. Isso resolveria a questão? Vocês aprenderiam alguma coisa? Não. Então orar só não vai resolver. Só oração. Orar tem que orar. Mas só orar não resolve. Tem que ter ação. Então, além de orar, mas realizando o ensino sistemático e constante para as famílias até a volta de Jesus. As igrejas que negligenciam isso vão ter muito mais problemas a nível corretivo, vai estar atendimento lá no gabinete o tempo todo, ou então às vezes também não tem atendimento, que os membros não querem falar, determinadas coisas acabam não abrindo a boca, e aí vai ser muito pior. Então trabalhe com a parte preventiva, ensine a igreja. Então, nós vamos fazer agora a nossa oração para terminar a nossa EBD comentada online.
Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta rica oportunidade hoje, ter concluído a lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. É uma lição muito delicada, é uma lição, Senhor, que tem muito debate. Mas, Senhor querido, eu confesso que tentei fazer da melhor maneira que estava nas minhas mãos, amparado por todo aquilo que eu pesquisei, ó Deus, pelo que a Tua palavra nos ensina. Que o Senhor dê entendimento, mas agora eu quero orar pelas famílias, pelos casamentos, os casamentos que estão passando por crise, Senhor. Os casamentos que estão aí sendo atacados. Abençoa os casais, não deixe que eles venham desanimar, não deixe que eles venham desistir um do outro, Senhor. Ajuda os casais, Senhor. Nós aprendemos aqui, Pai, na palestra Investimentos para um Casamento Saudável, na primeira parte falando do compromisso, que o amor é uma decisão. É preciso decidir. É uma decisão da vontade. O amor não é um sentimento. A paixão, sim, é algo que vem da emoção. Mas ela é inclinada, Senhor, inclinada por causa da nossa natureza pecaminosa. Ela tem a ver com o lado humano, mas o amor não. O amor é uma decisão. Então, Pai, que nós venhamos decidir continuar amando, baseado na Tua palavra. Também acorda as igrejas, desperta as lideranças para promover ensino constante, sistemático para as famílias, seja para os solteiros, para entenderem o que é um casamento de fato, para os noivos, para entenderem o que é o casamento de fato, para os casados, qual é o papel do marido, da esposa, para os pais, o papel dos pais, o papel dos filhos. Ó Deus, ajuda as igrejas, envia obreiros capacitados, obreiros que tenham chamado, pessoas que tenham chamado para cada área da obra do Senhor. Eu peço ao Senhor, pois o teu filho disse, rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Eu entrego, Senhor, esta aula nas tuas mãos, que o Senhor venha ajudar, que possa haver testemunho, Senhor, de reconciliação, através da palestra Investimentos para um Casamento Saudável, através, Senhor, dessa lição de hoje, que haja, Senhor, testemunhos, dizendo, olha, o casamento estava quase por um fio, mas foi feita uma restauração. Ó Deus, eu louvo o teu nome, dá esclarecimentos aos pastores, para eles poderem saber como se conduzir diante de pessoas que enfrentaram um divórcio, a igreja possa saber como se conduzir, porque há pessoas machucadas, feridas, pessoas que jamais se proporam, tiveram a motivação de querer se divorciar, mas acabou acontecendo, Senhor. Ó Deus querido, fugiu do controle dela sozinha. Pai querido, houve outras coisas externas que contribuíram para isso. Que o Senhor possa dar uma solução a tudo isso, pois é um assunto muito complexo. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você que ficou até esse momento da aula. Volto a dizer, não foi fácil dar essa aula. Sei que não vai ser fácil dar essa aula, mas vá em frente. Tá? Tô deixando aqui, ó, Investimentos para um Casamento Saudável, e estou deixando também a playlist, estou deixando também o vídeo de complemento da leitura bíblica em classe. Não deixe de assistir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e diga não à normalização do divórcio. E até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.